Oi, gente, nós vamos estudar agora uma aulinha de ciência sobre célula, certo? Tipos de célula, estruturas da célula, características da célula. Mas para a gente começar a estudar sobre célula, a gente precisa entender os níveis de organização de um ser vivo. Porque, gente, o que é um ser vivo? Um ser vivo são seres constituídos de células, tá? Então, ó, vou até anotar aqui para vocês, quando vocês quiserem anotar, viu? Os seres vivos. Para ser vivo, tem que ter células, tá? As células, elas são as menores unidades de um ser vivo. Para formar um ser vivo, a gente começa pela célula, tá? Então, a célula é a menor unidade de um ser vivo, certo? Tudo começa a partir dessa célula. Agora, a gente vai reconhecer os níveis de organização dos seres vivos, certo? Como eu falei para vocês, a gente começa pela célula, mas para a gente formar uma célula, a gente passa por outras estruturas. A gente tem o átomo. O átomo, gente, é uma estrutura menor ainda do que a célula. Ela não é visível a olho nu, tá? A gente consegue identificar átomos só a partir de equipamentos especializados na constituição, porque ele é muito pequeno, muito pequeno. Então, tudo, na verdade, tudo que existe é constituído de átomos, tá? Vocês vão aprender mais sobre átomos no 9º ano, 1º ano, certo? O conjunto desses átomos, vários átomos juntos, vai formar as moléculas. Algumas você já conhece, né? A molécula da água, a molécula do carbono. Então, essas moléculas são formadas a partir do conjunto de átomos, tá bom? O conjunto de moléculas, várias moléculas juntas, vai formar as organelas, que a gente vai estudar aqui nessa aula. A mitocôndria, o complexo de Golgiense, várias outras organelas são formadas a partir do conjunto dessas moléculas. E o conjunto dessas organelas forma a nossa célula, né, que vai ser um dos principais objetivos dessa aula. A célula é formada a partir do conjunto de organelas. O conjunto de células, várias células juntas, né, células semelhantes entre si, formam os tecidos, que a gente tem o tecido muscular, o tecido nervoso, o tecido epitelial. Então, esses tecidos são formados a partir de células semelhantes. O conjunto de tecidos semelhantes formam os órgãos. O osso, o coração, o pulmão, os órgãos são formados a partir do conjunto de tecidos. Os sistemas, sistema cardiovascular, sistema nervoso, sistema respiratório, esses sistemas eles são formados a partir do conjunto de órgãos que são semelhantes e que exercem funções entre si, ok? O conjunto desses sistemas vai formar um organismo. Por exemplo, o ser humano, ele é formado a partir do sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema nervoso, vários outros sistemas. Então, esses sistemas formam os organismos. Vários organismos juntos formam uma população. Se eu falo que tem uma população de pessoas, quer dizer que essa população é formada por vários organismos que exercem ali, funções entre si, relações entre si, tá? A população, várias populações juntas formam uma comunidade. Vamos dizer que sua família seja uma população e uma comunidade, vamos dizer que um bairro. Então, aquela comunidade é formada pelo conjunto de uma população, tá? O conjunto de populações vai formar o nosso ecossistema, tá? População de animais, a comunidade de animais, comunidade de plantas, forma o nosso ecossistema. E vários ecossistemas juntos vai formar os biomas, né? Os biomas, e esses biomas formam a nossa biosfera, que é o nosso planeta. Biosfera é toda região do planeta que existe vida. Então, toda região do planeta que existe vida constitui a biosfera, tá? Ó, esfera vem de planeta, bio de vida. Então, é tudo que tem vida no planeta. Então, gente, eu quero que vocês aprendam essa ordenzinha aqui de níveis de organização, tá bom? Outro ponto que a gente vai estudar são as características do ser vivo. O que algo precisa para ser considerado um ser vivo, tá? Então, precisa ter uma organização de células, como eu falei para vocês. Um ser vivo, ele precisa ter células.
Então, essa organização é uma organização de célula, tá? Uma organização celular. Precisa também ter composições químicas, né? Precisa ter oxigênio no corpo, precisa ter hidrogênio e outros elementos que constituem no corpo. Então, precisa ter uma composição química. Precisa também sofrer reações, né, com o ambiente que vive. Por exemplo, você tem uma reação de frio, de calor. Essas reações a gente precisa ter para ser considerado um ser vivo. Homeostase. O que é essa homeostase, Kyla? É o equilíbrio no organismo. Por exemplo, se você vai para uma região fria, seu corpo ele vai se acostumar com aquele frio. Se você vai para uma região quente, ele vai se acostumar. Porém, ele tem que entrar em um equilíbrio para que ele não sofra. Então, você vai passar por vários tipos de temperatura no seu corpo, de outros organismos dentro do seu corpo. Então, vai formar a nossa homeostase. Crescimento, tá? A gente precisa ter um crescimento. Quando eu falo a gente, eu se relaciono mesmo ao ser humano, mas são considerados para todos os seres vivos. Reprodução, um ser vivo ele precisa reproduzir, seja ele de forma assexuada, que é quando não envolve os gametas, masculino e feminino, ou sexuada, quando envolve. Variabilidade genética, quer dizer que eu posso, além de gerar outras vidas a partir da reprodução, eu tenho, né, os seres mais adaptados ao ambiente. Ou seja, aqueles que mais se adaptam ao ambiente ficam, e aqueles que não, eles acabam morrendo. E metabolismo, né? O metabolismo é quando a gente, por exemplo, você ingere uma substância, um alimento, e ele vai sofrer algo dentro do seu corpo. Por exemplo, a gente se alimenta para poder ter energia. A energia formada a partir desses alimentos forma o nosso metabolismo. A gente tem o metabolismo de anabolismo, que é a síntese, ou seja, a produção de algo dentro do nosso corpo, e o catabolismo, que é a quebra. Por exemplo, quando a gente se alimenta, ocorre a quebra dos alimentos, então ocorre um catabolismo. Quando a gente produz, por exemplo, insulina no nosso fígado, lá a insulinazinha no fígado não, no pâncreas, tá? Quando a gente produz insulina, que é aquela lá a insulina controla a nossa glicose. Quando você tem pouca insulina, quer dizer que você tem diabetes. Então, a produção, síntese, esse nome síntese significa produção, tá? Então, a produção de algo no nosso corpo a gente chama de anabolismo. A gente vai conhecer as nossas células, tá? Eu botei essa imagenzinha que eu quero que vocês observam, tá? Essa imagenzinha, ela vai representar a nossa célula, as partes da nossa célula. Uma célula, ela é constituída basicamente de uma membrana plasmática, que é uma membrana, um envoltório, tá? Um envoltório nuclear. A membrana plasmática, ela é constituída de citoplasma, é como se fosse um líquido gelatinoso, é a parte de dentro da célula. A gente tem as organelas, né, que a gente vai estudar cada uma, e o núcleo. No núcleo, a gente está armazenado o nosso material genético, o nosso DNA, as nossas características que nós herdamos dos nossos pais. Então, é nesse núcleo que a gente tem o nosso material genético. Então, a célula é constituída de membrana plasmática, citoplasma, núcleo e tem as organelas que a gente vai estudar. Os seres vivos, eles podem ser classificados como seres unicelulares ou pluricelulares. Os seres unicelulares são formados por apenas uma célula. Exemplo, as bactérias, os protozoários, alguns protozoários, tá? Esses seres vivos, eles são constituídos apenas de uma célula. Isso é constituído de uma célula unicelular. Tá? Os seres pluricelulares são aqueles constituídos por várias células. Por exemplo, árvores, formiga, leão, homem. São seres pluricelulares, são várias células, tá? Então não confunda. Outra forma de organização que a gente vai ter é se a célula é procarionte ou eucarionte, tá? Procarionte, gente, é quando ela tem ausência de um núcleo definido. Vou desenhar aqui para vocês, ó, a gente tem uma célula, vamos dizer que aqui a gente tem uma célula e aqui a gente tem um núcleo, né? A célula procarionte, o núcleo, ela não fica aqui organizadinho, ó, que é o DNA, não fica dentro desse envoltório. Se não tem esse envoltório que separa o núcleo, a gente chama de células procariontes, ou seja, não tem carioteca. O nome dessa membrana nuclear, ó, o nome da membrana nuclear, a gente chama de carioteca.
Ou seja, se na prova de vocês perguntar o que são seres, o que são células procariontes, são células que não têm carioteca, não tem membrana nuclear, ok? As células eucariontes quer dizer o quê? Que tem a carioteca, o núcleo tá ali organizadinho dentro daquela carioteca. Esse pró significa não, tá? Pró, não tem carioteca. E eu significa verdadeiro. Esse verdadeiro significa que tem carioteca, tá? Então, a procarionte, a ausência de núcleo definido, eucarionte, presença de núcleo. Outras características da procarionte, a ausência de organelas membranosas, que eu falei para vocês da carioteca, né? Não tem carioteca. E aqui tem a organela membranosa, que essa organela membranosas são as cariotecas, tá? A ausência de citoesqueleto, vocês vão entender já já o que é citoesqueleto, que é o que dá a sustentação da nossa célula, faz que a célula fique ali sustentada. Então, ó, na procarionte não tem citoesqueleto, na eucarionte tem. Exemplos de células procariontes. A célula bacteriana, que é um exemplo aqui de célula bacteriana para vocês. Vou tentar aqui aumentar a imagem. Na célula eucarionte, tá vendo que aqui, ó, esse azul escuro é o DNA. Tá vendo que o DNA tá dentro do citoplasma, ó. Aqui é a nossa cápsula, a célula bacteriana, ela tem uma cápsula, tá? Uma parede celular. Aqui a gente tem a membrana plasmática, a gente tem o citoplasma, e tá vendo que o material genético que deve ser organizado no núcleo, tá tudo aqui por fora, ó, tá dentro do citoplasma, então não tem nenhuma organização. Se não tá organizadinho, é porque é uma célula procarionte. Na célula eucarionte, aqui, ó, olha o núcleo aqui, ó, o núcleo, e aqui a gente tem o nosso material genético dentro desse núcleo. Então, se tá organizado, se tem essa organela membranosa, que é a carioteca, a gente chama de células eucariontes, tá? Aqui eu coloquei uma célula procarionte para a gente poder analisar ela de forma mais, entender um pouco mais das estruturas dela, tanto da procarionte como da eucarionte, tá? Aqui a gente tem, ó, a parede celular, ó, essa regiãozinha aqui, ó, que eu tô passando aqui, ó. Essa regiãozinha aqui é a nossa parede celular, tá? A parede celular, ela só possui nas plantas, que a gente vai estudar lá nas células eucariontes, porque as plantas são células eucariontes, que também tem parede celular, tá? A parede celular, ela é encontrada nas bactérias, é encontrada nas plantas, tá? A parede celular, a gente também tem uma cápsula, essa região todinha aqui, ó, a gente chama de cápsula, tá? Essa parte aqui mais amarela de fora é a cápsula. A gente tem os ribossomos, que são essas bolinhas aqui, ó, verde. Vocês vão entender cada estruturinha dessa. A gente tem os pilos, que é como se fosse cílios, esses pelinhos que tem aqui. A gente tem a nucleoide, que é o DNA solto no citoplasma, a gente chama de nucleoide, né, o DNA. Tem membrana plasmática, tá? Todas as células têm membrana plasmática. Seja ela procarionte, seja ela eucarionte, tem que ter membrana plasmática. E o flagelo, que é essa cauda aqui a gente chama de flagelo, tá? Esse flagelo, já falando, a função dele é dar movimento para a célula. O movimento que a célula faz é com a ajuda desse flagelo e também desses pilos, desses cílios, tá? Que a gente também chama de fibrias. Fibrias, tá? Você pode identificar como fibrias também. Agora eu vou mostrar para vocês algumas formas que a gente pode encontrar essas células, principalmente as células procariontes, tá? Essas células procariotas, que a gente pode chamar também de procariotas, ela encontra algumas formas. Vocês podem encontrar elas na forma de cocos, tá? Vou botar aqui em forma maior para vocês. Cocos, que são essas bolinhas, tá? Essas bolinhas. Quando a célula ela tem formato assim dessa bolinha, a gente chama de cocos, tá bom? A gente tem os bacilos, ó, os bacilos, que é como se fosse assim, ó, os bastões, tá? Então, esses bacilos tem esse formatinho. A gente também tem outros formatos, como os bastonetes, tá? Os bastonetes. A gente tem os vibriões, que parece, ó, um feijãozinho, os vibriões. E a gente também tem deixa eu ver se eu coloquei aqui pra vocês. Botei. Os espirilos. Os espirilos é como se fosse uma minhoquinha, tá? Os espirilos. O que é que eu quero que vocês aprendam? Que são os principais? Os cocos,
os bacilos, os bastonetes, os vibriões e o espirilo, tá? Espiriloso. Esses são os principais que vocês têm que identificar, ok? Agora, galera, eu vou apresentar pra vocês, deixa eu diminuir aqui a imagem, vou mostrar pra vocês uma célula eucarionte, né? Uma célula eucariota. Células eucariontes. O que são células eucariontes? São aquelas que possuem, né, o núcleozinho aqui organizado, tá? Aqui a gente tem o núcleo, tá? E aqui a gente tem um nucleolo, que é a partezinha que fica o DNA. Tá vendo que é como se fosse uma bolsinha organizada? Então, é porque tem a presença lá da membrana nuclear, a carioteca, tá? Então, vamos entender aqui. Na célula eucarionte, a gente tem, né, a membrana plasmática, aqui, ó. Essa partezinha preta que é ao redor, a gente chama de membrana plasmática. A gente tem o citoplasma, que é essa regiãozinha de dentro aqui rosinha, tá vendo? Que é como se, o citoplasma é como se fosse tipo uma gelatina mesmo, ele tem uma textura gelatinosa. Então, a gente tem a membrana, a gente tem o citoplasma, as organelas são esses desenhozinhos que tem aqui dentro, ó, tá vendo? Isso daqui são organelas. As organelas, elas estão contidas dentro do citoplasma. As organelas estão dentro do citoplasma. E a gente tem o núcleo, tá? O núcleo, o nucleolo, que o nucleolo é onde a gente tem o nosso DNA, ok? O DNA, nosso material genético. Vou mostrar um geral aqui para vocês quais são as principais organelas, tá? A gente tem o complexo golginiense, tá? A gente tem um complexo golginiense, a gente tem os ribossomos, a gente tem os lisossomos, as mitocôndrias, os centríolos, os microtúbulos e os retículos endoplasmáticos, tanto liso quanto o retículo endoplasmático rugoso. A gente vai falar de cada um deles, eu vou falar função e depois eu vou fazer uma atividadezinha para vocês identificarem aonde está mais ou menos esses desenhos dentro da célula, porque vocês precisam saber a organela e a função dessa organela, ok? Agora eu vou mostrar para vocês principalmente para o 8º ano, tá? Essa partezinha que eu vou falar principalmente algo mais extenso quando eu for falar, porque esse assunto aqui é tanto para o 7º quanto para o 8º, mas do 8º é um pouco mais aprofundado, então o pessoal do 7º ano não se assuste, tá? Quando eu for falar alguns assuntos mais para o 8º, eu aviso. Aqui, galera, eu coloquei essa tabelinha para vocês identificarem o que tem, né, dentro de uma célula procariótica e uma célula eucariótica em relação aqui a algumas organelas, tá? Ó, procariótica, a gente já falou que não tem um envoltório nuclear, né, que é a carioteca. Na procariótica a gente não tem, na eucariótica a gente tem essa organela. DNA, tá? Desnudo. O que é DNA desnudo? Quer dizer que ele não tá protegido, ele tá solto ali dentro daquele citoplasma. E combinados com proteínas, quer dizer que esse daqui, ó, o DNA na procariótica, ele tá puro, ele tá ali solto puro, só o DNA. Nas células eucarióticas, esse DNA tem DNA mais proteínas junto com esse DNA, ok? Então, é uma combinação. Cromossomas, né? Aqui a gente tem cromossomas únicos e aqui a gente tem cromossomas múltiplos. Esses cromossomas é onde está armazenada as suas informações genéticas, ok? Aqui tem a divisão, né? A divisão a gente tem aqui fusão binária, quer dizer que a procariótica, como é que ela faz essa divisão? A gente tem uma célula e essa célula ela vai se dividir, ó, ela vai formar uma fissuração, é como se essa célula ela fosse se dividindo em duas, tá? Então, ela vai sofrer uma fusão binária. E a mitose e a meiose são divisões que vocês vão estudar lá na frente, que é um pouquinho mais complicado, tá bom? A gente tem também ribossomas, né? Isso daqui é um pouco mais aprofundado, então vocês não precisam entender. Só entender algumas coisas como DNA, o envoltório, tá bom? Nas células eucarióticas, que a gente estava falando, que tem o material genético organizado, a gente tem células animais e as células vegetais, ok? Nas células animais, a diferença principal entre a célula animal e a célula vegetal é que na célula vegetal a gente vai conter parede celular. Essa parede celular a gente não encontra
na célula animal, e a gente vai ter uma organela chamada de cloroplasto. O cloroplasto, ele é encontrado só na célula vegetal, e esse cloroplasto, ele tem a função lá na fotossíntese, tá? Fotossíntese. Tem a funçãozinha dele lá na fotossíntese. Então, Carla, qual é a diferença, a principal diferença entre a célula animal e vegetal? É que na célula vegetal a gente tem parede celular e a gente tem a organela do cloroplasto, tá bom? Na célula animal a gente tem, Carla, e as outras organelas? Núcleo, retículo endoplasmático, membrana, lisossomos, mitocôndrias, tem nos dois, tá? A única diferença é que aqui na célula vegetal a gente vai encontrar essas, e aqui na célula animal a gente vai encontrar centríolos, tá? Que são informações que também estão relacionadas às nossas informações, ok? Uma coisa que eu quero fixar com vocês, principalmente essa partezinha que é mais pro 8º ano, é sobre uma estrutura que a gente tem na membrana plasmática, que a gente chama de glicocálice. Ó, glicocálice. Ou você pode encontrar também como glicocálice, viu? Os dois estão certos. Esse glicocálice, ou glicocálice, vamos chamar assim. Ele tem uma funçãozinha, gente, que é o quê? Ele é formado por glicídios, ele é formado por glicídios. O que é glicídio, Kyla? Glicídio é açúcar, é o carboidrato, tá? Glicídio, quando eu falar ou glicídios, é a mesma coisa de açúcar, carboidrato, tá? Esse glicocálix, ele vai ter uma função de proteger a célula, tá? Proteger e reconhecer células próximas que são iguais. Ó, eu já falei pra vocês que uma célula, o conjunto de células forma um tecido. Então, eu tenho uma célula aqui, aí eu tenho outra aqui, eu tenho essas células aqui redondas. O que acontece? O glicocálix, ele vai identificar células parecidas e uni-las, tá? Então, tipo, essa célula não vai se unir com essa, porque o glicocálix não permite, tá? Então, o glicocálix, a principal função dele é de reconhecimento de outras células. E outra função, ele tá também, o glicocálix, em relação ao sistema de defesa. Se tem um corpo estranho, algo que é estranho para a célula, querendo entrar na célula, esse glicocálix, ele vai, alertar. Ele vai alertar, isso aqui não tá errado, então não pode. Então, esse glicocálix tem a função de reconhecer células próximas e tem a função de um sistema de defesa, né? Junto com outras células de defesa. O leucócito, os anticorpos. Eu sei que vocês já ouviram falar sobre anticorpo, né? Um anticorpo, ele vai proteger o seu corpo de algo estranho, de um vírus, de uma bactéria. Então, no nosso corpo, ele produz esses anticorpos que vão lutar contra aquele invasor, contra aquele vírus, contra aquela bactéria. Então, o glicocálix, ele tem essa função, tá bom? Desculpa, o glicocálix, ó, essas estruturinhas aqui, ó, na célula, tá? Fica localizada aqui na membrana, ok? Agora, essa partezinha vai ser bem mais pro 8º ano, que a gente vai falar sobre membrana plasmática. A gente vai agora dividir essa aula, assim, em várias outras partezinhas, pra gente poder entender cada estrutura da célula. Essa primeira parte foi uma introdução à célula, introdução às estruturas. No próximo vídeo, vocês vão assistir sobre cada estrutura, membrana, citoplasma, organelas, tá bom? Então, depois que vocês terminarem esse vídeo, vocês vão assistir o próximo, que é falando sobre as estruturas da célula.